Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, a tão esperada caixinha azul tag Curadoria, edição setembro de 2019. Bom, logo de cara eu quero comentar com vocês aqui que tivemos novidades aqui no sistema de caixinhas da tag Experiências Literárias. Tanto para a caixinha azul aqui de hoje, a tag Curadoria, quanto a caixinha laranja, a tag Inéditos, que vai ficar lá para a semana que vem, claro, vocês sabem, sempre às segundas-feiras tem unboxing aqui das caixinhas ou de outras coisitas que eu vou comprando. Mas enfim, qual foi a novidade que apareceu aqui na empresa tag Experiências Literárias? Bom, as entregas agora estão sendo feitas não por transportadoras, mas pelos correios. E é uma coisa que eu fiquei um pouco, eu não sei se animado ou um pouco apreensivo, porque os correios, vocês sabem que não é mais aquela empresa que era antigamente lá na minha infância como uma das melhores aqui do Brasil. O sistema de entrega dos correios é meio falho, de vez em quando aparece um extravio, né? Eu fico até com receio, né? Será que um dia eu vou deixar de receber uma das minhas caixinhas favoritas porque os entregadores meio que perderam o pacote no meio do caminho? Isso pode até acontecer. Eu confio mais nas transportadoras, que eles não fazem muito essas falhas. Claro, deve haver um motivo que a empresa, até Experiências Literárias, trocou o modo de ser enviado as caixinhas. Será que para outros lugares, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? Digamos que é relativamente fácil fazer uma entrega aqui para a minha cidade. Aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Eu não moro exatamente na capital. Mas enfim, é fácil entregar aqui no meu endereço. Mas para o resto do Brasil pode ser que algumas empresas transportadoras não conseguiam lá muito bem. Se eu não me engano, ao longo desses 2 anos e poucos que eu assino essas caixas, já aconteceram trocas de transportadoras. Mas enfim, eles acham provavelmente que correios são a melhor opção para fazer as entregas. Espero que sim, vocês que moram mais longe da empresa, a empresa é de Porto Alegre, né? Recebam com mais velocidade as suas caixinhas. De qualquer forma, assim, outra coisa que aconteceu também curiosa. O pessoal aqui de casa até perguntou para mim, semana passada, né? Se eu ia fazer, eu falei que ia fazer um vídeo, né? Se eu ia fazer o unboxing da tag aqui das caixinhas coloridas, né? Eu até comentei, não dá para fazer as caixinhas porque elas não chegaram, né? Elas sempre chegam depois da virada do mês. E aconteceu justamente o contrário, né? Não sei se é por causa dos correios, mas a caixinha chegou realmente antes da virada do mês. Ou seja, chegou lá no finalzinho de agosto, a caixinha de setembro. De qualquer forma, já enrolei demais e vamos ao unboxing aqui super rápido. E falando exatamente aqui dessa caixinha do mês de setembro, eu posso dizer que eu acho que eu me lembro quem é a curadora da vez. Eu acho que é a Noemi Jafé. Se não me engano, posso estar errado, mas acho que é ela mesma. Vamos ver, conferir aqui, abrindo a caixinha. Eu quase fiz um rasgo não muito bom aqui, mas tudo bem, consegui. Vamos então abrir e ver o que temos aqui dentro. E tem uma coisa curiosa aqui que acho que está um pouco estranho. Ou será que está tudo certo? Não sei. Mas veio um certo repeteco aqui dentro. E vocês já vão poder perceber logo de cara quando eu mostrar aqui um detalhe geral da caixa. Se vocês estão vendo que aquele mimo que veio lá no mês passado, um mimo especial de aniversário de 5 anos da empresa, está aqui novamente. Não sei por que eles mandaram de novo. Será que existe algum motivo? Será que tem uma cartinha explicando? Não sei. De qualquer forma, no resto da caixa tem todos os elementos aqui presentes, como o estojo com o livro, um negócio um pouco maior aqui, que depois a gente vai ver do que se trata exatamente. Bom, vamos começar primeiro pelo principal, depois a gente vê as coisas a mais lá no finalzinho do vídeo. Primeiro vamos ver, claro, o estojo com o livro dentro, onde também está a revistinha e o marcador de página, ou seja, o que é principal na caixa está aqui dentro. E logo de cara vamos conferir então no detalhe este visual sensacional. Olha só que bacana. Lembra muito, né, os vitrais de igrejas. Temos até um certo ser espiritual aqui em cima, mas como se fosse Deus, né? Acho que é, né? Ou Cristo, não sei. Enfim, não manjo de religião. E logo abaixo, para contrastar, né, a figura de um astronauta, aqui com a bandeira americana, né? Depois outros elementos bastante interessantes, né? Como uma vela acesa, flores, uma figura feminina, peixes, até uma abóbora aqui, elefantes, ou seja, tá uma mistureba muito boa aqui nessa capa. Do outro lado, praticamente os mesmos elementos, só que em locais diferentes. E temos o título aqui do lado e podemos ver que é exatamente Intérprete de Males, de Jupa Lahiri, ou algo bem parecido.
Eu acho que é uma escritora, ou é um escritor, não sei. Mas com certeza me parece indiano, né? Oh, deve ser, com certeza. Abriram aqui o estojo, a gente confere até que lá do lado de dentro tem o mesmo tom de roxo. Tá bacana, bonitão esse estojo, gostei bastante logo de cara. Continuando, a gente tem aqui a revistinha, que tá bonita, mas eu vou deixar para mostrar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou mostrar o livro, depois eu vou para a revista. Aqui a capa do livro, que tá tão bonita quanto o estojo, num visual completamente diferente, ainda assim predominando o roxo, mas com detalhes em dourado que estão quase em relevo, por causa da tinta, né? Ficam levemente em relevo, mas tem essa vela aqui acesa, intérprete de males, de Jhumpa Lahiri. Bacana, linda, linda mesmo a capa. Ela tem uma textura também boa, só pegando para poder perceber. Aqui do lado também, né? O título do livro e a autora, ou o autor, vamos descobrir daqui a pouquinho, porque vamos ver então aqui a quarta capa. Intérprete de Males é a prova que um livro merece uma alegre festa de aniversário, não somente por ter testemunhado naquele momento uma condição humana significativa, mas por fazê-lo com sensibilidade, inteligência e arte refinada, disse Domenico Starnone. Não sei quem é Domenico Starnone, mas ele disse uma frase interessante que se refere a este livro, mas claro, se pode conectar com vários outros. Continuando aqui, temos que, celebrando 20 anos de lançamento, Intérprete de Males continua mais relevante do que nunca, abarcando todas as consequências possíveis de um mundo globalizado. Jhumpa Lahiri nos toma pela mão e, a cada história, nos apresenta personagens que se encontram no meio do caminho de um fio condutor identitário. Em meio a deslocamentos e realocações, quantas origens e culturas podem habitar uma pessoa? É meio enigmático, para falar a verdade aqui, essa quarta capa. Não diz exatamente o que a gente vai encontrar, quer dizer, no máximo, né, que teremos, pelo jeito, histórias curtinhas, todas agrupadas, talvez, num certo fio condutor. Estou curioso, de qualquer forma. E vamos então continuar com o marcador de página, que já está aqui em minhas mãos. Super simples esse marcador de página. Até um contraste com as duas coisas boas que tivemos em seguida, né? Primeiro a capa do estojo e depois a capa do livro. Duas coisitas muito boas. E agora, aqui, pelo menos a fronte do marcador de páginas é simplíssimo demais. Apenas o título do livro e o nome do autor ou autora, ainda a gente não sabe. Tem até uma textura aqui ao final, mas é simples demais. E a frase então diz: quando eu li Intérprete de Males, eu me senti vista. Cada história tem uma reviravolta emocionante e destruidora, disse Rupi Kaur. Rupi Kaur? Ah, então ela que é a curadora desse mês. E a Noemi Jafé que eu falei foi lá do mês passado. Eu troquei as estações, agora que eu lembrei. Então tá tudo explicado agora. Bom, essa frase da Rupi já é um pouco mais genérica, acho que não quer dizer muita coisa, né? Mas enfim, vamos voltar aqui ao interior do livro e ver a folha de guarda, que está bem simples também, e tem aquela frase famosíssima: essa edição foi feita com carinho pela tag e para seus associados. Continuando aqui, temos Intérprete de Males, de Jhumpa Lahiri, depois uma boa outra arte aqui, onde temos informações da tradução de José Rubens Siqueira, prefácio do lado Domenico Starnone e a colaboração com a tag pela editora Azul, Biblioteca Azul, melhor dizendo. Continuando, temos aqui a dedicatória, né, para meus pais e para minha irmã. E aqui eu vou procurar se temos aqui os responsáveis por este visual sensacional. TRK, projeto gráfico e diagramação feita pelo Bruno, Miguel Mesquita, Gabriela Eberli e Paula Rentzers. E olha, podemos dizer que eles acertaram bastante desta vez. Continuando aqui, aí a gente já cai no sumário, os vários capítulos, o prefácio do Domênico, e aí começa talvez, pequenos contos, né, que vão se entrelaçando. Pode ser que sim, pode ser que não. E é um livro bem fininho, 200 páginas, já termina ele. Dentro não tem nada demais. Ou melhor, tem, porque tem o efeito do cheiro. Tá bacana. Eu tinha comentado, acho que lá no mês passado, que não estava tão acentuado, né? O cheiro, mas esse mês está um pouquinho mais forte.
Adoro o cheiro de livro, não tem coisa melhor do que isso, com certeza. Gostei então, essa primeira visão do conteúdo aqui da nossa caixinha aqui de setembro de 2019. O livro está muito bacana, a proposta meio nebulosa, parece interessante e promete para uma coisa que eu gosto bastante aqui no canal, que são contos, né? Se são histórias meio que conectadas por algum fio condutor, com certeza isso vai me agradar bastante, porque eu gosto muito disso. Agora vamos dar uma olhada na revistinha que veio aqui neste mês, que também está com um visual bacana, como você já pode conferir agora aqui no detalhe. Vejam só, temos aquela flor que já estava participando lá da capa do estojo, bem destacada aqui na capa então da revista Intérprete de Males. E vendo aqui atrás a gente tem uma frase: quando o mundo inteiro está em silêncio, até uma voz se torna poderosa, disse a Malala Yousafzai, famosa Malala. Por aí, vocês conhecem a história da Malala? Deve conhecer, né? Bom, não tem problema. O que importa é o conteúdo aqui da revista que vamos conhecer agora. Temos o tradicional ao leitor, a cartinha inicial, e depois já caímos logo no sumário. Desse lado, a curadora Rupi Kaur, sim, era ela mesma, a entrevista também com ela, e por fim, o livro indicado, desta vez, que é a Intérprete de Males. Aqui do outro lado, as melhores partes da revistinha, como sempre, ecos da leitura, com, primeiro, os símbolos e seus males, depois, identidade e imigração na literatura, e por fim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, para confirmar realmente que as histórias aqui serão de contos, com certeza. Continuando, espaço do associado, Flip, a leitura conecta. Espaço do associado é sempre aquela sessão que eu não curto muito fazer o quê? Leia depois de ler. Aí sim uma sessão muito interessante, que é a do spoiler, né? Você só deve ler depois que você faz a leitura do livro. E dessa vez temos a literatura longe de casa. E para encerrar a revistinha aqui, a próxima indicação, que será o livro de outubro. Virando a página, a gente dá de cara com uma foto muito bonita, aliás, da Rupi Kaur, que é uma mulher muito bonita também. E eu tinha até esquecido de falar, né, quando vi, né, que eu tinha confundido as curadoras, né, e achava que o livro era da Índia, com certeza, porque a Rupi Kaur é uma indiana, né, que até está uma informação aqui, que é naturalizada no Canadá. Mas enfim, é uma poetisa muito conhecida, né, eu nunca li nada dela, para falar a verdade. Sou curioso para um dia testar alguma coisa do que ela escreveu. Aí depois tem a entrevista com ela, sempre uma entrevista extensa, né, as revistinhas, aliás, tem mais páginas ainda, pois as revistas aqui da TAG, né, valorizam muito os seus curadores, dão bastante destaque mesmo. Aí tem aquela lista que já apareceu no mês passado também, né, ou retrasado, pelo jeito tende a ser uma constante a partir de agora. Depois, o livro da vez, de novo a capa lá do estojo, né, da Jhumpa Lahiri. Será que eu vou descobrir agora se é um homem ou é uma mulher? Tem mais som de ser uma mulher, né? Vejamos aqui, um acontecimento premonitório marca o início da vida de uma das escritoras, mas então realmente é uma escritora, filha de casal de imigrantes indianos. Ou seja, né, como ela é filha de imigrantes, com certeza então a temática aqui do seu livro tem tudo a ver com ela. Enfim, virando aqui, estamos de cara em 5 a foto da Jhumpa, que também é muito bonita. E temos aquelas frases aqui do lado, né, sempre de puxa-saco, né? Mais do que maturidade, Jhumpa Lahiri maneja suas narrativas com algo que se poderia chamar de sabedoria. Isso é feito pela Folha de São Paulo. Outra foto aqui da Jhumpa Lahiri, também muito mais grave essa foto aqui, né? Mas bacana também. E aqui, ó, percebi uma coisa bastante interessante. O projeto gráfico do livro desse mês foi feito pela equipe de design da TAG. Foi elaborada uma ilustração para cada conto, referenciando elementos e detalhes de cada história. Ou seja, tá tudo certo, é conto, ou seja, um livro que eu vou gostar de ler brevemente. Em seguida, a gente vai aqui para as páginas quádruplas, os símbolos e seus males. Está até dobrado aqui um do lado do outro. Também, olha só, tá uma diagramação bem bacana também aqui, a quarta capa da revista. Que sempre dá uma caprichada, aliás, nessas páginas quádruplaseadas. Eu falei quarta capa, né? Não, páginas quádruplas. Aí sim. Mas, abrindo. Temos então, o pagão é uma questão temporária. Depois, os doces, enquanto o senhor Pirzada vinha jantar. Os óculos escuros da senhora das intérprete de Males. E por fim, a chave mestra em um durvão de verdade. O que é um durvão? Deve ser coisa lá da Índia, com certeza. Eu não sei o que é não. Continuando aqui, temos identidade e imigração na literatura.
Quem foi que escreveu esse artigo? Temos aqui? Não temos, olha só, hein? Coisa curiosa, de vez em quando, né? Não é indicado quem escreve. Eu acho sempre mais interessante quando é dito, né, pra gente, né? Continuando, quem conta um conto aumenta um ponto. Também sem autoria. Olha só que coisa curiosa. Aqui tem uma listinha também de contos, como vocês podem perceber aqui, ó. Por exemplo, um conto clássico, O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, ou então, ali no meio, um conto humano, Amor, de Clarice Lispector. Aliás, esse conto da Clarice Lispector, Amor, é sensacional. Que tem aqui no canal, já fiz análise dele, se eu não me engano, acho que 2 vezes. Vou colocar o link aqui em cima, pelo menos da primeira, ou então do segundo. Um ou outro você acaba achando o anterior. Link aqui em cima. Conto sensacional da Clarice Lispector, um dos melhores que ela escreveu. Voltando aqui para a revistinha, temos a Flip, a leitura Conecta, que é a parte dos associados, né, que eu não gosto, como eu sempre digo. Depois, a seção spoiler, a literatura longe de casa. E aí sim temos quem fez o artigo, né? Lucas e Sena Lima, editor de livros atualmente no selo Biblioteca Azul da Globo Livros, que justamente fez a parceria deste livro com a TAG. E por fim, o próximo curador do mês de outubro, Alberto Mussa, que diz que o livro que ele vai indicar, este autor consegue nos transportar para um universo inteiramente distinto do nosso. Esta é a sua magia. Eu também não acrescenta nada. Depois, aqui, a lojinha tem indicações de próximos livros. Tem livros aqui da Rupi Kaur. E também temos aqui Ousadas, Penélope, não sei o que, Bagier, Angélica de Freitas, Pé do Ouvido. Ou seja, literatura aqui com toques femininos, com certeza. Listinha tá bacana, tem bastantes elementos interessantes. Agora vamos ver aquele monte de coisa que veio aqui na caixa, como os mimos. Mas que, curiosamente, veio algo que já tinha sido enviado para mim no no mês passado, na caixinha da TAG, comemorando os 5 anos da empresa. E temos aqui, né, justamente aquele box que tem os livros Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle, O Alienista, do Machado de Assis, e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Agora, uma coisa curiosa. Eu não sei se esse box veio na caixa curadoria ou veio na caixa inéditos. Isso eu não me lembro. Pode ser que eles tenham colocado invertido, né? Lá para a próxima caixa também da inéditos, que aliás eu ainda não recebi. O Correios ainda não entregou. Deve chegar na próxima semana agora. E talvez se eles fizerem a inversão vai ficar bastante interessante. Eu não vou nem abrir porque eu já tenho esse box, né? Vocês conferiram lá no mês anterior. E continuando aqui com os mimos que vieram, deixa eu tirar o estofo que está aqui dentro, temos mais 2 outros elementos. O primeiro deles é algo curioso que vai se desdobrando e parece um joguinho, mas o que é isso? Olha só, ele se desdobra, algo bastante curioso. É uma coisa... minutos? O que será isso? Jornada de leitura. Como funciona? Acesse nossa calculadora para saber quantos minutos você precisa ler por dia para terminar o livro em 30 dias. Ué, cada espaço da jornada corresponde a um dia de leitura. Assim, a cada dia lido, você deve pintar a bolinha com uma caneta ou lápis. Também preencha os minutos que você leu no dia. Não conseguiu ler um dia? Sem problemas. Pule essa casa e pinte os dias seguintes. O importante é não perder o hábito. Siga registrando os dias de leitura e termine o livro dentro de um mês. Para acompanhar as suas próximas leituras, baixe a versão para impressão e siga registrando os dias lidos. Acesse o link para fazer o download. E tem aqui o link. É uma coisa que... é um estímulo à leitura, né? A tal jornada aqui da leitura. Isso aqui talvez sirva mais para quem não tem o hábito de ler, né? Seja sim um estimulante de fato. Mas para quem está acostumado, não precisa de um empurrãozinho. Pô, lê aí. Não, a gente vai lendo no nosso ritmo. Cada um tem um ritmo próprio e não adianta nem registrar, para falar a verdade, qual é o ritmo que você tem de leitura. Eu não acho lá muito interessante, não. Mas talvez algumas pessoas possam se sentir realmente mais estimuladas a ler alguma coisita. Não tenho lá muita validade. Enfim, o outro elemento aqui diz Volta ao Mundo em 50 livros, feito pela TAG. Tem um cartãozinho aqui envolvendo, né? E vocês já vão começar a ver aí no detalhe do que se trata. Até parece outra coisa de tabuleiro, né? Que nem foi ali o joguinho de estimulação. Eita, isso aqui tá muito complicado. Volta ao Mundo em 50 livros. Ah, boa viagem.
Bon voyage. E tem outras línguas aqui que eu não consigo pronunciar. Nice journey. Bon matin. Bacana. O que é interessante aqui, que vocês já estão vendo aí no detalhe, é que temos vários países aqui. E vocês podem perceber que tem algo a ser riscado. Ou seja, quando a gente riscar cada um desses alvos escondidos aqui, a gente vai descobrir provavelmente uma indicação de livro, o que é muito interessante, principalmente para quem faz aqueles desafios, né, de fazer uma volta ao mundo através de livros publicados em cada um dos países. Ou seja, isso aqui é um grande estímulo, né? Você faz esta marcação, aliás, você faz essa riscagem e descobre o livro, né? Que na verdade, quando a gente faz esses desafios de volta ao mundo, né, a gente fica garimpando pela internet qual livro foi publicado, sei lá, por exemplo, em África do Sul, ou então na Itália, ou então no país mais distante lá do leste europeu, e às vezes fica difícil de a gente achar um título para meio que poder ficar viajando de país a país, né? Meio que simulando a trajetória, né? E aqui a gente tem uma pequena ajuda, claro, não tem de todos os lugares do mundo, mas com certeza tem bastante coisa. Deixa eu até ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, tirando um aqui em cima, temos bastante, 17 vezes 3, que dá exatamente esse número que apareceu na tela, né? Porque minha cabeça é fraquinha para fazer conta assim tão rápido, mas eu estou enrolando e dá 51, né? 51 menos 1, 50 países. Eu enrolei só para poder fazer a conta, como disse, minha conta não sai rápido na minha cabeça. Enfim, 50 países temos então aqui, se eu não errei a conta, né? Mas, ou seja, bastante indicação então de uma viagem pelo mundo em... Congelei a minha cara de patso. Eu falei, eu fiz a conta, né, 50 livros. O que está escrito aqui? Oh, seu Paulo Fábio, está escrito que volta ao mundo 50 livros. Precisava fazer a conta. Bom, e agora vamos fazer aquele apanhado geral dos elementos aqui desse kit de setembro de 2019. E como eu comentei ao longo do vídeo, né, gostei de praticamente tudo, né? Começar pelo estojo, sensacional esse visual. Depois a gente percebeu, né, que foram feitos através dos elementos dos contos contidos aqui nesse livro. Muito bacana a ideia, se bem que eu acho que isso já aconteceu em outros livros por aí. Mas enfim, isso não importa. O que vale é que ficou muito bonito, como também a capa do livro que destoou completamente em elementos gráficos, né? Claro, se repete aquela velinha acesa, mas ficou muito marcante também aquele fundo roxo, detalhes em prateado, muito bonito, também uma das melhores capas. Tanto a capa do livro, né, e do estojo são uma das melhores que já veio aqui na Tag Experiências Literárias, não só desse ano, mas de todos os meses anteriores que eu já colecionei nesses 2 anos e pouco. Uma decepção, por outro lado, foi o marcador de página, que lembra muito os marcadores de página lá da Tag Inéditos, a caixinha laranja, que aliás, reforçando, na segunda-feira que vem, semana que vem, teremos um unboxing desse mês aqui de setembro de 2019. Marcador de página super simples, que é o que acontece lá na outra caixinha, eles não capricham muito nos marcadores, e aqui nesse mês também ficou a dever. Se não me engano, até no mês passado também foi um pouquinho fraquinho, eles precisam melhorar um pouco esse marcador de página. Mas enfim, aí indo para a revista, a capa da revista, que remete também à capa do estojo, que tem aquela flor, também está muito bonita. Ou seja, todos os elementos no geral estão sensacionais. E por fim a gente tem os mimos, né? Veio aquele mimo repetido do estojinho dos 5 anos da empresa, bacana, vamos ver se está invertido as caixas, tag e a curadoria. E por fim também os mimos desse mês, que são aqueles mimos que estão referenciados à literatura em geral, eles não se associam à história. Ou melhor, né? Um deles sim, o outro não. Tem aquele que é aquele joguinho de tabuleiro quase, né? De marcar o seu rendimento a cada dia de leitura, estimulando a fazer a leitura desse livro do mês, como também de próximos. E depois o outro mimo, que é aquele grande cartaz com dicas de livros para você fazer aquele desafio de volta ao mundo. No caso aqui com 50 títulos disponíveis, todos em segredo, porque a gente precisa raspar lá aquela taxa e descobrir qual o título que está lá embaixo. Uma coisa bem bacana. Futuramente eu vou sim, com certeza fazer este desafio aqui proposto pela Tag. Ou seja, no geral de tudo, tirando um detalhezinho ruim, que é o marcador de páginas, eu atribuo para essa edição de setembro de 2019 da Tag Curadoria 5 asteriscos. Sensacional. Continuem assim, que eu gosto. E agora só é esperar o próximo unboxing da Tag Curadoria, que vai acontecer, claro, lá em outubro de 2019. Mas não se esqueça, segunda-feira que vem tem um unboxing da caixa laranja, a Tag Inéditos. Como sempre, toda segunda-feira aqui no canal tem unboxing de alguma coisa das comprinhas feitas
de livros. E tchau!